Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui para mais esta mensagem no canal Seleção do Melhor. Você que gosta de ouvir nossas mensagens, que preparamos com tanto carinho, faça-nos, se possível, uma doação de qualquer valor. Será de grande ajuda para continuarmos com esse nosso trabalho. Desde já, agradecemos pela sua colaboração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Abaixo na descrição está nosso contato. Lembre-se, deem aos outros e Deus dará a vocês. E assim, vocês receberão muito, muito mesmo. Tudo o que puderem carregar, Ele vai pôr nas mãos de vocês. A mesma medida que usarem para os outros, Deus usará para vocês. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Que Deus lhe abençoe grandemente. E agora, fique com nossa mensagem de hoje. Sua fé é sua fortuna. Capítulo 12. A crucificação e a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. O mistério da crucificação e ressurreição é tão interligado que, para serem totalmente entendidos, os dois precisam ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na terra das celebrações da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você já deve ter observado que as datas destes eventos, anunciados todos os anos pela Igreja, não têm um dia fixo, assim como ocorre com as outras celebrações e dias santos. Porém, a data da Páscoa muda todos os anos, caindo em qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril. Se você ainda não sabe, o dia da ressurreição é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre em Áries, é celebrado como a Páscoa. O período em que o Sol nasce alinhado com a constelação de Áries começa no dia 21 de março e termina aproximadamente no dia 19 de abril. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu ciclo mensal ao redor da Terra, formará em algum momento entre os dias 21 de março e 25 de abril uma oposição ao Sol. Esta oposição é o que chamamos e vemos como uma lua cheia. O primeiro domingo que ocorre após este fenômeno nos céus é comemorado como Páscoa, e a sexta-feira anterior a este dia é celebrada como Sexta-feira Santa. A variação entre estas datas diz ao observador para que procure uma interpretação diferente daquelas que são comumente aceitas, pois a variação destas datas não marcam exatamente o dia da morte e nem o dia da ressurreição de alguém que tenha vivido na Terra. A estação do ano conhecida como primavera chega quando o Sol, em seu movimento ao norte, em vista da Terra, ultrapassa a linha imaginária que o homem chama de Equador. Então os antigos diziam que ao passar pelo Equador, o Sol era crucificado para que o homem pudesse viver. Este evento é significativo, pois assim que ele ocorre, toda a natureza começa a ressurgir ou ressuscitar do longo sono de inverno. Portanto, pode-se concluir que esta manifestação da natureza, que ocorre nesta época do ano, é diretamente relacionada a esta passagem. Assim, ao passar pelo Equador,
acreditava-se que o sol derramava o sangue da vida sobre a Páscoa, que significa passagem. Se estes dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles teriam que ser dias fixos. Eles teriam que cair na mesma data, todos os anos, assim como todos os outros eventos históricos que possuem datas fixas. Mas, obviamente, este não é o caso. Estas datas não foram destinadas para marcar as celebrações da morte e ressurreição de Jesus. As Escrituras são dramas psicológicos e só revelarão o seu significado quando elas forem interpretadas psicologicamente. Estas datas são ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte de um período antigo e o início ou renascer de um novo ciclo a partir da primavera. Estas datas também simbolizam a morte e ressurreição do Senhor. Mas esse Senhor não é um homem, é a sua consciência de ser. Está escrito que ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. A consciência em si morre ao desligar-se daquilo o que ela está consciente de ser, de modo que ela possa viver para aquilo que ela deseja ser. A primavera é a época do ano quando milhões de sementes, que durante todo o inverno apenas se mantinham enterradas no chão, de repente brotam e ganham visibilidade, para que assim o homem possa viver. E por ser uma crucificação e ressurreição anual da natureza, este drama é vivenciado na época da primavera. Mas, na verdade, ele pode ocorrer a todo o tempo. Neste caso, o que deve ser crucificado é a sua consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a ascensão à visibilidade de uma nova concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deve ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou uma nova expressão a menos que haja primeiro uma crucificação. A coisa que deve ressuscitar no seu caso é o que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se ser a coisa desejada. Você deve se sentir: eu sou a ressurreição e a vida do meu desejo. Eu sou, a sua consciência de ser, é o poder de ressuscitar e de tornar vivo aquilo que, em sua consciência, você deseja ser. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Os dois em concordância são você, sua consciência, e o objeto do seu desejo, a consciência desejada. Quando este acordo for atingido, a crucificação é concluída. Os dois fizeram o cruzamento para a passagem de um estado para outro. Eu sou e estou com esta consciência. Você e esta nova consciência de ser juntaram-se e agora são um. Agora eu estou pregado e amarrado na crença de que eu sou esta fusão. O eu sou, ou Jesus, está pregado nesta cruz. O sentimento é o prego cravado que os une à cruz. A união de estados agora está consumada. E o resultado será o nascimento de uma criança ou a ressurreição do filho, que dará testemunho de seu pai. A consciência está unida ao que ela é consciente de ser. O mundo da expressão é a criança confirmando esta união. No dia em que você deixar de ser consciente de ser o que você agora está consciente de ser, neste dia, o filho ou a expressão deve morrer e retornar ao seio do Pai, a consciência sem forma e sem face. Todas as expressões
são o resultado destas uniões psicológicas. Então, os sacerdotes estão corretos quando dizem que os verdadeiros casamentos são feitos no céu e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação, dizendo-lhe que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, em sua consciência, Deus é tocado por aquilo que ele está ciente de ser. Quem me tocou? Pois percebo que de mim emanou poder. Lucas, capítulo 8, versículo 46. No momento em que este toque, sentimento, for percebido, ele irá desabrochar para fora de mim, ganhando visibilidade. No dia em que o homem sentir, eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, o eu sou, é tocado ou crucificado por essas qualidades ou virtudes. Os resultados de tal toque ou passagem será visto no nascimento ou na ressurreição das qualidades sentidas, pois o homem deve ter confirmação visível de tudo o que ele é consciente de ser. Agora você vai saber por que o homem ou manifestação sempre é feito à imagem e semelhança de Deus. A sua consciência visualiza e projeta tudo o que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você deve se manter inabalável na crença de que você é aquilo que você deseja ser. Antes que você tenha alguma prova visível daquilo que você confirma, você deve, com uma profunda convicção daquilo que você firmemente sente em seu interior, saber que você é o que você sente. E, portanto, sem esperar pela confirmação dos seus sentidos, você poderá declarar: está consumado. Então, com uma fé nascida do conhecimento desta lei imutável, você deve permanecer como um morto sepultado. Ou seja, você deve repousar e se manter imóvel na confiança em sua convicção de que você vai ressuscitar as qualidades que você inabalavelmente sente dentro de você. A cura da mulher no caminho e Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a sua hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negaram, Pedro ponderou: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não havia como ela passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou. Vai e segue o teu caminho em perfeita paz. Jesus ainda falava quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando a Jairo: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas,
Tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou. Não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: Menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou para que não contassem a ninguém o que se passara ali. Lucas, capítulo 8, versículos 41 a 56. Neville Goddard.